Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui direto do Focado no Edital para continuar o nosso curso de questões voltado para o concurso da UF para o cargo de assistente em administração, tá? Estamos agora na questão número 6, vamos à leitura do enunciado da banca COSEAC, que disse o seguinte em determinada prova. Segundo que a Venato 2016, o planejamento envolve 3 níveis organizacionais: o nível institucional, o nível intermediário e o nível operacional. Considerando esta afirmativa, o nível operacional envolve qual tipo de planejamento? Vamos lá. Só de observar as alternativas, já dá para descartar a letra D, porque planejamento ocasional não é tipo de planejamento, tá? Ou eu tenho o estratégico, ou eu tenho o tático, ou eu tenho o operacional. Ele fala sobre o planejamento relacionado ao nível operacional, então com certeza estamos falando do planejamento operacional, né? Que tem como característica ele ser analítico e detalhado, conforme propõe a letra B, que é o nosso gabarito. Até porque o planejamento estratégico ele envolve a organização como um todo, portanto ele tem a característica de ser genérico e sintético. Na letra A, ele coloca genérico e detalhado. Está errado, né? Seria genérico e sintético. Além disso, estaria errado, né? Porque a gente está buscando no nível operacional, então só poderia ser planejamento operacional, mas eu estou aproveitando aqui para analisar as alternativas para poder fazer outros comentários acerca de tipos de planejamento, tá? Já o planejamento tático, como envolve cada unidade da empresa, né, cada departamento, por isso que a visão é departamental, quando a gente fala do planejamento tático. O planejamento tático, ele tem o conteúdo menos genérico e mais detalhado, mas comparado ao estratégico. Na letra C, ele fala tático com conteúdo pouco genérico e mais detalhado que o operacional. Lógico que não, né? Porque o operacional é o mais detalhado de todos. Ou seja, essa comparação que ele faz do tático com conteúdo pouco genérico e mais detalhado seria em relação ao estratégico, né? Para poder fazer sentido a letra C. Mas ainda assim, né? Repito, no contexto da questão, estávamos buscando o planejamento que envolve o nível operacional. Planejamento operacional, aquele de curto prazo, aquele que é focado em cada tarefa, em cada operação, aquele que é divisão operacional, aquele que é definido pelos supervisores, que são os administradores alocados nesse nível. Beleza? Portanto, desde o início, o gabarito já era a letra B, mas eu fiz aqui alguns comentários que são proveitosos, afinal, embora seja um curso de questões, sempre que eu acreditar que seja relevante fazer esses comentários e relembrar um pouco da teoria, eu vou fazer para favorecer a sua preparação, tá? Portanto, questão número 6, gabarito letra B. Agora nós vamos para a próxima questão, que é a questão número 7. Questão número 7 também foi uma questão da banca COSEAC, e o enunciado diz o seguinte, tá? E aqui eu aproveito para destacar o seguinte, embora estejamos estudando o planejamento, né, que é tema do seu edital, que é conteúdo do seu edital, da mesma maneira que é importante você saber o que é planejamento, o que envolve o planejamento e quais são as características de cada tipo de planejamento, a banca COSEAC ela pode, como ela já fez em outras provas, simplesmente fazer associações em relação aos administradores que definem cada planejamento em si, ou em qual nível eles estão alocados, beleza? Ou em qual nível cada planejamento é definido. Por isso, eu tomei a decisão de trazer questões sobre planejamento que a COSEAC já cobrou várias vezes em provas anteriores, mas que se comunicam com administradores, que se comunicam com os níveis organizacionais, para que você tenha essa leitura e esse direcionamento, porque isso pode sim ser cobrado na sua prova. Beleza? Questão número 9, gabarito letra C. Agora nós vamos para a próxima questão, que é a questão número 10, que também foi uma questão da banca COSEAC, e o enunciado diz o seguinte: ambiente, e tem ambiente no seu edital, tá?
Ambiente é tudo aquilo que envolve externamente a organização, podendo ser próximo ou afastado. No ambiente próximo estão os fornecedores, os clientes e os concorrentes, né? Estando estes últimos, inclusive, por incrível que pareça, em condições de ajudar a organização. Ué, mas como assim, professor? Concorrente tem capacidade de ajudar uma empresa? Lógico. Se a empresa souber observar o cliente, ou melhor, o concorrente, para que ela obtenha uma vantagem competitiva em cima desse processo. Daqui a pouco eu vou explicar isso para você, tá? Os concorrentes, eles têm condições de ajudar a organização a se aprimorar, caso sejam encarados como protagonistas de uma técnica de observação e adaptação de melhores práticas, hoje bastante difundida, que é chamada de... Galera, nessa questão número 10, nós estamos falando de benchmarking. Aí vem o questionamento, né? Porque eu sei que vocês estudam focado no edital, mas saibam que nós, professores, temos muita preocupação em selecionar questões que sejam interessantes para trazer para a prova de vocês. Ah, professor, mas benchmarking não está explícito no seu edital. Beleza, não está explícito, mas ambiente está. E quando a gente fala sobre questões ambientais, sobre ambiente externo, por exemplo, ou sobre ambiente interno, existem inúmeros temas da administração que se comunicam com esse tema. Então, pode ser que caia qualquer coisa, desde que a COSEAC construa um enunciado que se relacione à leitura de ambiente. E foi o que ela fez na questão número 10, e por isso eu trouxe essa abordagem para você. Beleza? É o que eu sempre falo, né? Tudo bem que a gente tem que estar focado no edital, mas sempre que possível, caso o assunto se comunique com o tema que está explícito no edital, a gente traz, porque a COSEAC ela já apresentou essas características em outras provas, como aconteceu na última prova, que a banca simplesmente cobrou conceito sobre inteligência emocional, né? Vamos lá. Presta atenção aqui para você compreender o que acontece hoje em dia, já há um bom tempo, e as empresas que sabem fazer isso bem, elas conseguem alcançar uma vantagem competitiva interessante. Vou falar do focado no edital, tá? O focado no edital é uma referência em concursos públicos, principalmente aqueles desse nicho que nós estamos participando agora, de universidades federais ou estaduais, instituições de ensino para cargos de assistente em administração. O focado é o curso referência, é o curso a ser batido. E você está ouvindo isso de um professor que trabalha em outros cursos, beleza? Só para você ter uma noção, mas eu sou racional nesse processo e, de fato, somos especialistas nesse tipo de concurso. Aonde eu quero chegar? A partir do momento em que o focado surge e ele começa a aprovar em massa e ele consegue fazer um trabalho diferenciado para esse tipo de concurso, automaticamente ele acaba se tornando uma referência. E quando uma empresa se torna uma referência porque é um modelo de sucesso, os seus concorrentes vão começar a perceber aquela empresa de uma maneira diferente. Já que o focado ele faz sucesso nessa área, eu, como concorrente do focado, vou começar a identificar o que o focado faz de diferente, que dá certo e que faz com que ele se torne toda essa referência nesse segmento. Então, eu vou tentar buscar trazer para a minha empresa, eu sou concorrente do focado, as melhores práticas que o focado aplica para fazer as adaptações necessárias à minha empresa, como se fosse um copia e cola, mas não literalmente dessa forma, porque as empresas possuem estruturas diferentes e pessoas diferentes. Então não dá para fazer exatamente a mesma coisa. Mas eu vou observar, eu vou adotar o focado como minha referência, vou me espelhar nessa empresa para poder obter uma vantagem competitiva, para poder melhorar os meus processos,
Porque eu estou colocando o focado no edital como o meu benchmark, como a minha referência, como um modelo que eu preciso seguir para conseguir obter êxito também na maneira de conduzir a minha preparação nesse segmento, nesse nicho que é mais específico. Então, estamos falando de benchmarking. Logo, questão número 10, gabarito, letra E. Beleza? Tranquilo? E realmente, o focado é uma referência para esse tipo de concurso e vocês vão perceber, com o passar do tempo, nós do focado temos capacidade para poder preparar bem em qualquer segmento, mas ficamos bem famosos nesse específico, tá? Galera, já resolvemos mais 5 questões, da número 6 até a número 10, então eu vou fazer uma pausa e daqui a pouco eu estou de volta com muito mais. Não saia daí.